Sou a professora Giancarla Bombonato e vamos falar hoje sobre uma parte que não é, na verdade, um conteúdo de gramática, mas é algo relevante em relação à construção de frases. Então, interfere na estrutura sintática. E vamos falar então do paralelismo sintático. O que é isso? A ideia é a seguinte: quando a gente fala em paralelismo, nós estamos falando em... E sintático é a estrutura. Então, sintático tem a ver com estrutura, tá? Então, nós temos aqui uma estrutura. E paralelismo, algo que é semelhante. Então, por exemplo, quando nós temos uma estrutura semelhante, a gente garante o paralelismo sintático. E isso se dá na hora de algumas expressões que nós usamos. Pode também ser em relação a emprego de verbos, emprego de conectivos, conjugação verbal, emprego de preposições, emprego de crase. Há muitas formas de manter essa estrutura aqui de forma semelhante. E quando você não mantém essa construção, você causa prejuízo na estrutura gramatical da frase. Então tem que ficar atento. Aqui você pode encontrar esse tipo de situação em questões, por exemplo, que é muito típico das bancas de concurso, colocarem assim, avalie se a estrutura está correta, se mantém, se está correto o trecho, se esse livre comentário está ok. Então, você tem que perceber o quê? Tudo. E muitas vezes o problema dessas construções é que não se mantém essa semelhança em relação à estrutura, um dos erros, tá? Então, por isso que é importante que você entenda como acontece isso, como é que a gente pode perceber essa construção e o que tem que fazer para evitar isso daqui. Vale tanto para a questão objetiva quanto para a redação. Porque se você construir uma frase numa redação que não tenha sentido, não tenha coerência, não tenha uma lógica e tenha problemas estruturais, você perde muito ponto, porque a frase ela não tem função em relação ao texto como um todo. É como se você perdesse aquela estrutura. Então tem que ficar bem atento a isso. Primeiro vamos começar com alguns momentos de frases em que há problema em relação a essa estrutura. Olha esse primeiro exemplo aqui. Eu pedi para ele vir cedo e que trouxesse. Veja que aqui, ó, eu pedi duas coisas. Então, a estrutura correta seria fazer o quê? Eu pedi que ele viesse, que trouxesse. Então, eu pedi alguma coisa, tá? Quem pede, pede algo. Então, eu tenho o quê? Que é uma CSI e a outra palavra aqui que é uma CSI. A conjunção E, ela liga esses dois elementos. E olha que eu também vou garantir aqui o verbo, ó, conjugado no mesmo tempo e modo. Então, aqui eu tenho uma estrutura, se eu tenho que fazer a correção, então isso aqui quer dizer que está errado, para que eu fale, eu pedi que ele viesse, que trouxesse, tá? Outro exemplo, o professor sempre foi disponível, compreensivo e teve paciência. Para eu manter aqui o paralelo, eu estou falando o seguinte, o professor sempre foi. Aí, foi o quê? Disponível. Isso aqui é um adjetivo. Compreensivo, outro adjetivo. Então, na enumeração, o que a gente espera que apareça aqui? Mais um adjetivo. Então, para que eu mantenha o paralelo, eu tenho que tirar essa estrutura aqui e colocar foi disponível, compreensivo e paciente. Então, você mantém aqui adjetivo, 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 todos ligados ao verbo ser aqui nessa construção. E todos na enumeração que nós temos. Tudo isso daqui é referente a professor. Então, aqui eu mantenho uma estrutura semelhante. Outro exemplo. O atleta brasileiro vencedor da maratona foi seguido pelo atleta argentino e do atleta uruguaio? Não dá, né? Foi seguido pelo atleta e aqui de novo, ó, pelo também. Então, eu tiro a preposição que está aqui e mantenho seguido pelo atleta e seguido pelo atleta. Então, aqui as preposições, como elas têm o mesmo referente, você vai manter a estrutura semelhante. Perceba que geralmente acontece quando nós temos conectivos que ligam estruturas semelhantes, que têm um referente parecido. Outro exemplo. Após o incêndio, eles vieram com coragem, mas querendo justiça. Aqui, eu tenho duas orações ligadas pelo conectivo. Então, eu tenho
sujeito, verbo conjugado. Aqui eu deveria manter a mesma lógica, ó. Após o incêndio, eles vieram com coragem, mas quiseram justiça. Então, nesse caso aqui, ó, quando eu coloco quiseram, eu mantenho o verbo conjugado. Claro que a referência é para eles, então você tem uma estrutura semelhante, porque esse conectivo aqui, ele está se referindo ainda ao mesmo sujeito. Então, a gente tem um paralelo, uma estrutura semelhante que traz para você essa lógica de construção. Outro exemplo, ela não só é professora, como também vende perfumes. O que eu tenho aqui, ó? Uma construção bem importante. Não só, como também, ou não só, mas também. Então, qual a lógica? Ela não só é professora, como também vendedora. Então, eu vou manter aqui, ó, como eu já usei como predicativo um substantivo, você mantém também aqui um substantivo. Aí você traz o paralelo adequado. Então, você olha assim, nossa, mas às vezes nem parece que é errado. Mas isso, o paralelismo sintático, ele garante a fluidez, a leitura, a clareza. Então, tudo isso favorece demais quando você faz um texto, por exemplo. Às vezes você escreve uma frase, você sabe o que você quer colocar, você tem certeza, eu quero colocar isso. Às vezes não, né? Às vezes a gente vai meio com medo. Mas você já sabe o que você quer colocar. Só que da forma como você escreve, você tem gera um problema de estrutura ou de sentido. E isso prejudica demais na hora da correção. É um erro que vai penalizar muito o seu texto. Então, manter uma estrutura semelhante, adequada, coerente, é a base para todo bom texto. E isso também favorece muito a sua leitura de textos da prova. Porque o que acontece? Às vezes você tem um texto da prova de referência para português, que ele é um texto mais simples, né? Você consegue ler o texto e percebe que ele é mais simples. Mas quando o texto é um pouco mais complexo, você vai perceber que as estruturas, elas permitem que você vá longe às vezes. Então, você tem que entender como o texto foi construído, como os períodos foram construídos, os parágrafos foram construídos, para que você consiga manter esse paralelo. E isso é essencial. Isso então favorece tanto a redação quanto a leitura de um texto para as questões objetivas. E às vezes também é assunto de uma questão objetiva. Você não vai encontrar diretamente assim. É difícil, é raro você encontrar com essa nomenclatura, paralelismo sintático. Mas você pode encontrar questões que o emprego de conectivos, correlação verbal, tudo isso é feito por meio desse paralelo, dessa semelhança quanto à estrutura. Agora vamos para alguns exemplos práticos de estruturas de paralelismo. Agora, estruturas que estão bonitinhas, tá? Para você perceber algumas. São somente essas? Não, tá? Temos muitas aí. As estruturas, elas são infinitas, porque você vai ter várias formas de construir um texto. Então, não é algo assim, tá bom, então eu tenho só essas daqui. Não, são algumas. E você tem que ter esse cuidado para perceber que cada texto pode ter uma estrutura bem particular. Exemplo aqui, ó. A violência não só aumentou nos grandes centros urbanos, mas também no interior. Então, nós temos aqui, ó, o exemplo do não só, mas também. Nós temos aqui uma construção que, por essa correlação aqui, nós sabemos que é um sentido aditivo. É por essa correlação, por esse paralelo que existe, que a gente sabe que esse mas não é adversativo, é aditivo. Então, por isso, quando você, para que o mas tenha a função aditiva, tem que ter esse paralelo quanto à estrutura. Então, aqui, ó, não só, mas também. Então, veja que eu tenho como referência a informação. A violência aumentou. Onde? Nos grandes centros e no interior. Por isso que as duas informações, elas se unem. Eu tenho uma adição de informações. Outro exemplo. Atualmente, quanto mais se aperfeiçoa o profissionalismo, mais chances tem de se progredir. Então, veja, ó, quanto mais ocorre algo, mais alguma coisa acontece. Então, aqui a ideia de proporção. Então, você tem que manter esse paralelo. Ó.
quanto mais se aperfeiçoa, mais chances. Você não pode falar quanto mais, menos, por exemplo. Então, aqui a regra é, quanto mais se aperfeiçoa, mais chances. Então, você percebe aqui que esse paralelo, nessa informação, aqui você tem uma adição. Muito bem. Aqui, nessa construção aqui, nós temos uma ideia de proporção. E eu só percebo essa proporção aqui por causa da estrutura construída dessa maneira, desse paralelismo sintático. Então, olha como a gente começa a entender muita coisa no texto quando você sabe o emprego dessas estruturas que garantem essa semelhança em relação à construção da frase. Aqui, a cordialidade é uma virtude aplicável em quaisquer circunstâncias, seja no ambiente familiar, seja no trabalho. Se você usar o seja como conjunção alternativa, nós temos o parzinho. Quer, quer, seja, seja, ora, ora. O problema é quando fica assim, ó. Seja no ambiente familiar ou no trabalho. Não, né? Qual que é o parzinho? Ou, quer, quer, seja, seja, ora, ora. Então, você tem que manter o par, não colocar seja aqui ou. Por isso que a gente tem que cuidar com a estrutura. Aqui, nesse caso, a ideia aqui é de uma alternativa, ó. A cordialidade é uma virtude aplicável onde? Aqui, no ambiente familiar e no trabalho. E o seja, seja dá a ideia de alternância, que isso aqui vale tanto para esse ambiente quanto para esse. A ideia de alternância aqui existe. Continuando, as exigências burocráticas são as mesmas. Muito bem. Tanto para os veteranos quanto para os calouros. Então, olha o que a gente tem de informação aqui, ó. As exigências burocráticas são as mesmas, tanto para os veteranos quanto para os calouros. O que a gente tem de informação aqui? Quer dizer que isso aqui traz uma ideia de igualdade. Não é mais para um ou menos para outro. Para os dois é a mesma coisa. Então, veja que aqui na leitura você já entende que essas exigências são iguais para os veteranos e para os calouros. Então, aqui você tem uma condição de igualdade, tá? É um tipo de comparação feito por meio da igualdade. Outro exemplo. Não poderemos contar com o auxílio de ninguém, nem dos alunos, nem dos funcionários. Então, aqui eu estou dizendo, ó, não poderemos contar com o auxílio de ninguém. Agora, eu vou dizer ninguém quem? Nem dos alunos, nem dos funcionários. Aqui você tem uma ideia de alternância também, tá? Nem de um, nem de outro. Perceba que as duas estruturas são importantes. Eu não posso falar assim, ó, nem dos alunos ou dos funcionários. Eu tenho essa correlação que deve ser mantida. E isso daqui garante, claro, você vai perceber quando você tem uma frase bem escrita, com esse paralelo adequado, a leitura fica melhor. Então, quando a gente fala em clareza de texto, coerência, sequência lógica, progressão textual, tudo isso que você vê em redação, isso um dos usos bem recorrentes é a construção em paralelo, para você favorecer a leitura. Quanto mais rápida a leitura de um texto, quanto mais dinâmica a leitura, melhor para que você tenha nota na progressão textual. Então, isso é importante que você entenda. Outro exemplo. Se, por um lado, a desistência da viagem implicou economia, por outro, desagradou aos filhos que estavam no período de férias. Então, quando você construir a frase assim, ó, o por um lado, tem que colocar por outro lado, né? Se por um lado, tá, e não colocar o outro lado, cadê? O leitor ele vai esperar de você essa construção. Cadê o outro lado? Não tem. Então, o outro lado fica sem lado. Se você colocou por um lado, você vai ter dois lados opostos. E tem que ter essa relação, ó. A desistência implicou economia. Muito bem. Para uns, foi boa essa desistência. Agora, para os outros, desagradou os filhos que estavam no período de férias. Então, foi bom para uns e não foi bom para outros. E essa correlação você tem que manter. Essa ideia você tem que passar, senão você deixa, assim, o seu texto com problema de clareza, tá? E outra parte bem importante aqui, ó, é emprego, que a gente vai chamar isso aqui também, correlação verbal, tá?
que também a gente vai ter em relação aos tempos e modos verbais. Essa correlação verbal se dá com o período composto, quando você tem um período com orações que são subordinadas, tá? Ó, se a maioria colaborasse, haveria mais organização. Esse aqui é um dos exemplos clássicos de correlação verbal, ó. Esse iria, SSE, tá? Essa correlação assim, ó. Ria, depois SSE, ou o contrário, tá? Pode vir também assim, ó. SSEria é uma correlação muito usada e muito cobrada em provas. Então tem que ser assim, ó. Se a maioria colaborasse, haveria. Eu não posso fazer assim, ó. Se a maioria colaborasse, haverá. Não posso. Houve. Não posso. Essa correlação é obrigatória. Então, eu preciso manter essa situação aqui para garantir essa correlação verbal. Isso aqui, então, eu posso pensar que a correlação verbal também faz parte do paralelismo? Também. Não só, aqui eu trouxe alguns exemplos práticos de como você pode ver estruturas que estão inadequadas e como é que a gente entende essa ideia desse paralelismo sintático, essa semelhança quanto à estrutura. Existem vários outros casos, várias situações. A crase também é algo que trabalha com a ideia do paralelo. Você tem que perceber o seguinte, quando você constrói uma frase, tudo que você coloca na frase tem que ter uma relação. Você não vai construindo de qualquer jeito. Cada período que você coloca, cada oração que você faz, cada estrutura tem que ter uma relação entre elas. E essa relação tem que ser, sim, bem posta, bem organizada. Especialmente quando nós temos relação sintática, que eu tenho também a ideia da semântica, mas que eu falei só na sintaxe. Então, cuidado muito com isso daqui, legal? Para ficar melhor agora, vamos aos nossos exercícios. Me acompanhe em tela para você perceber isso na prática, como acontece um problema de estrutura de frase. Então, vamos lá. Temos assim, ó. As empresas se automatizam cada vez mais, com softwares poderosos e inteligência artificial, de modo que se expandem empregando número menor de trabalhadores. Muito bem. Mantendo-se as relações de sentido aqui e a correção, uma nova redação para a frase acima está em. Então, a banca te propõe uma redação diferente, mas tem que manter o sentido, as relações de sentido e a correção. Então, olha só. As empresas se automatizam cada vez mais. Isso é um fato. Como que elas fazem isso? Com softwares poderosos e inteligência artificial. Muito bem. De modo que se expandem empregando, então, uma consequência, ó. Aqui nós temos uma causa e de modo que se expandem é uma consequência. De que forma? Consequentemente, empregam um menor de trabalhadores. Então, nesse caso aqui, nós temos relações importantes. Vamos lá. Na letra A, à medida em que se automatizam cada vez mais. Opa! À medida que, lembre-se de que a nossa locução de proporção é à medida que se automatizam cada vez mais com softwares poderosos de inteligência artificial, as empresas cujo número de trabalhadores empregados é cada vez menor se expandem. Cuidado com essa aqui, ó. O que ele fala? De modo que se expandem. Como que elas se expandem? Empregando número menor de trabalhadores. Aí aqui a frase ficou um pouquinho diferente. As empresas cujo número menor de trabalhadores empregados cada vez menor se expandem. Então, veja que a frase está correta, mas a relação de sentido não é mais a mesma. Letra B. Por meio de softwares poderosos e inteligência artificial, as empresas se automatizam cada vez mais. Tudo bem. Com softwares por meio de. Perfeito. Por conseguinte, contratam-se um número menor de trabalhadores para que as empresas se expandam. Opa, contrata-se, ó. Isso aqui é a voz passiva sintética. Contrata-se um número menor de trabalhadores. Então, temos um problema gramatical aqui. Letra C. Embora cada vez mais empresas se automatizam usando softwares poderosos e inteligência artificial, as quais se expandem por empregar um menor de trabalhadores, veja que aqui, o que aconteceu? Nós temos uma frase, aquela típica frase sem sentido. Por quê? Eu comecei essa oração aqui, ó, nós temos aqui, ó, verbo. Comecei essa oração com uma conjunção subordinativa adverbial concessiva.
Comecei essa aqui com uma oração no gerúndio, reduzida. Comecei essa aqui com um pronome relativo. Então, aqui é uma oração, todas subordinadas. Essa aqui é uma subordinada, essa aqui é uma subordinada, essa aqui é uma subordinada. De novo, ó, oração reduzida. Todas subordinadas. Não tem a principal aqui. Então, ficou uma frase sem construção, sem estrutura, totalmente errada. Letra D. A fim de se automatizarem cada vez mais com softwares poderosos de inteligência artificial, as empresas expandem o número de trabalhadores empregados. Opa! A fim de se automatizarem cada vez mais com o uso de softwares poderosos. Tudo bem que, veja que mudou a relação de sentido, até está correta a frase, mas a relação feita aqui é diferente em relação ao sentido. E na letra E, como estão cada vez mais automatizadas com softwares poderosos de inteligência artificial, ainda que empregando um número menor de trabalhadores, as empresas se expandem. Muito bem. Ó, aqui nós temos a causa, nós temos uma concessão e a principal que está aqui, ó. Então, nessa letra E está correta a construção, adequadíssima. Então, portanto, resposta letra E. Veja que a ideia é perceber que a estrutura tem que ser mantida. Próxima questão. Um software que aperfeiçoa a afinação dos cantores está criando padrões de perfeição inatingíveis para humanos, oferecendo a recompensa sem esforço e tornando dispensáveis a vocação, o talento e o mérito na música popular. Eliminando-se o uso do gerúndio. O que acontece? O gerúndio, ele prejudica muito a relação de sentido e as construções de uma frase. Então, ele propõe que você retire o gerúndio. A frase acima está escrita com correção e lógica em, vamos lá, letra A. Um software que aperfeiçoaria a afinação dos cantores, cujos padrões de perfeição são inatingíveis a humanos, tornaram dispensáveis a vocação, o talento e o mérito da música popular, a oferecer a recompensa sem esforço. Tá, veja só. Um software que aperfeiçoaria a afinação dos cantores, cujos padrões de perfeição são... Cuidado, olha que isso não tem lógica. Tá, cantores cujos padrões, quer dizer, os padrões dos cantores são relativos a humanos, quer dizer, os cantores não são humanos aqui, ficou sem lógica aqui a minha construção, então não dá para ser letra A. Vamos para a letra B. A afinação dos cantores é aperfeiçoada por um software que criaria padrões de perfeição, o qual, opa, cuidado, ó. A afinação dos cantores é aperfeiçoada por um software que criaria padrões de perfeição, o qual, se for o qual, deveria ser padrões, os quais seriam inatingíveis, ao oferecer a recompensa sem esforço e tornar dispensáveis a vocação, o talento e o mérito. Então, uma dica para você aqui também em relação a paralelo, olha só. Tornar dispensáveis o quê? A vocação, artigo, substantivo. Artigo, substantivo, artigo, substantivo. Então, você tem um paralelo perfeito aqui, mas aí tem um problema de correspondência gramatical aqui que não dá certo. Próximo. Letra C. Um software que aperfeiçoaria a afinação dos cantores cria padrões de perfeição, então o software cria padrões de perfeição inatingíveis para humanos e oferece, assim, recompensa sem esforço, o que acaba por dispensar a vocação, o talento e o mérito na música popular. Perfeito, ó. A aperfeiçoaria dele tira todos os gerúndios e faz, cria padrões para taranã, oferece recompensa, acaba por dispensar, então letra C, até agora tá bem legal. Vamos para D. Um software que aperfeiçoa a afinação dos cantores, que criam padrões de perfeição, de novo, ó. Quem criam, se eu colocar no plural aqui, ó, são os cantores que criam padrões inatingíveis para humanos, não dá. Embora ofereça recompensa em esforço,
embora ofereça e tornando, ó, cadê o paralelo? Verbo conjugado e gerúndio. Já perdi aqui o paralelo. Letra E. A vocação, o talento e o mérito que existiria na música. Opa! A vocação que existiriam na música são colocados. Cuidado, você tem aqui um sujeito que seria composto. Então, são colocados em xeque por um software que aperfeiçoaria a afinação dos cantores, enquanto cria, ó, aperfeiçoaria enquanto cria, sem correlação verbal aqui, inatingíveis para humanos que oferecem recompensa, tá? Os humanos oferecem recompensa em esforço. Então, realmente, só a letra C, resposta correta. Próxima questão. Antes de cumprir 10 anos, uma menina conhece perfeitamente bem o valor dos homens e o que é flerte, diria a inglesa May Francesa em 1890. Então, aqui você percebe que tem uma frase que está aqui, ó, entre aspas, tá? Essa passagem está corretamente reescrita com o emprego do discurso indireto. Então, como está entre aspas, eu tenho aqui, ó, diria a inglesa, aqui nós temos um discurso direto. Na transposição do direto para o indireto, você tem que cuidar com a correlação verbal e com a estrutura entre os conectivos. A única opção que fica correta é a letra C. Por quê? Vou ler primeiro a letra C, ó. A inglesa, em tal ano, diria que, tá? Ou seja, isso foi. Antes de cumprir 10 anos, uma menina conhecia perfeitamente bem o valor dos homens e o que era flerte. Então, aqui tá bem legal, porque eu sei que a inglesa diria, foi ela, ele só reproduziu essa frase aqui, ó. A inglesa, em tal data, diria que, antes de cumprir 10 anos, uma menina conhecia perfeitamente. Nas outras, teremos alguns problemas. Por exemplo, letra A. Então, aqui é a nossa resposta. A inglesa, taranã, diria, daí tem 2 pontos e travessão. Isso aqui é marca de discurso direto e não indireto. Depois, letra B. A inglesa diria, cuidado, ó, sujeito e verbo. Como assim? Uma vírgula aqui? Já não posso. Antes de cumprir 10 anos. De novo, ó, faltou a vírgula aqui porque eu tenho um termo que está intercalado. Uma menina conheceu? Como assim? Conheceu? Já não dá correlação verbal. Diria que uma menina conheceu? Não dá. E da letra D, a C tá certo, letra D. A inglesa diria 2 pontos, tá errado. No discurso direto, você não usa os 2 pontos aqui, você só reproduz a fala de alguém. E na letra E, a inglesa, ó, tá bem parecida com a letra C, o comecinho. Diria que, aí faltou a vírgula, antes de cumprir 10 anos, uma menina conhecia perfeitamente. Então, faltou aqui a correlação verbal. Então, o erro aqui é tanto o emprego da pontuação que não está certo e também a correlação verbal. Por isso que somente a letra C é a resposta da nossa questão. Próxima questão. É preciso garimpá-lo com incessante coragem para que o gosto do seu ouro possa fulgir em nosso lábio. Agora, assim, ao se reescrever a frase acima com correção e atenção ao contexto, iniciando a por, para que possa fugir nosso lábio. Então, tá aqui, ó, para que possa fugir em nosso lábio. Então, você tem que agora colocar a condição adequada. Tá, o que é que possa fugir? O gosto do seu ouro. Então, veja que aquela que começa bem bonitinha já com essa informação é a letra B, ó. Para que possa fugir em nosso lábio o gosto de ouro do tempo, será necessário, será necessário. Muito bem. Porque eu tenho que colocar, ó, aqui tinha para que possa fugir. E para que possa fugir, ele dá uma ideia de futuro agora e colocou no futuro, então, sem problema nenhum. Será necessário garimpá-lo, muito bem, com persistente bravura. Perfeito. A letra B está bem certinha aqui nossa correlação, porque você tem uma relação adequada entre o começo que foi alterado e o que vem depois, pelo que o texto trouxe aqui para a gente de informação. Então, por isso, letra B, resposta corretíssima, ok? Venha para mim, então. Claro que a gente tem muita construção
né? Eu trouxe para você algumas estruturas importantes, mas é muito relevante o conhecimento dessa estruturação do texto, porque isso vai te ajudar muito na leitura de muitos textos, na hora da compreensão e também na redação, porque a redação tem que estar muito bem construída, porque ela tem um peso muito grande e, claro, qualquer décimo na redação faz todo sentido, tudo bem? Então, bons estudos e até um próximo encontro.